Pai, em nome de Jesus, graças te damos por esse tempo maravilhoso. Nós te louvamos pela tua presença aqui. Tu és soberano, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és forte para operar hoje em nossas vidas, Pai. Obrigada porque eu não sei a necessidade individual aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece, e eu te dou graças pelo teu Espírito, suprindo necessidades nessa noite. Obrigado porque todas as vezes que o teu povo se reúne, não é em vão. Há um propósito e há um poder envolvido neste lugar. O poder do nome de Jesus, o poder da palavra de Deus, o poder que é liberado através da congregação dos santos e dos justos. Eu te louvo porque luz e entendimento vai chegar nessa noite. Eu te louvo porque tudo que for feito aqui, está sendo feito aqui, Senhor, não é em vão. Obrigado por crescimento, obrigado por avanço, obrigada, Pai, por revelação, obrigada pelo Espírito da sabedoria e da revelação ministrado em nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Você pode dizer amém? De todo o seu coração assim seja. Você pode se assentar em nome de Jesus. Boa noite a todos. Graça e paz seja multiplicada na sua vida pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Oh, glória. Eu gosto de ministrar aqui no Semeando Vida, porque é ensino, né? Eu gosto mais da área de ensino. Eu gosto demais. Você gosta de estar aqui? Tem quantas pessoas online assistindo o culto? Karen, por favor, por gentileza. Cumprimentar os irmãos aí que estão assistindo. 4? Então você que está em casa, as 4 pessoas representando 4 famílias, né? Pega papel, caneta, anota aí os versículos que vão ser ministrados hoje. Eu creio que vai abençoar a tua vida. Boa noite a você também que está em casa. Diga assim: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. É importante dizer quem Deus é, porque Deus se tornará para você aquilo que você diz que Ele é. E quando a gente diz que Ele é bom, a gente está entendendo o caráter do nosso Pai, que é um caráter bom, sem mistura, amém? É um Deus que não muda, é um Deus que Ele não tem nem sequer sombra de variação. Ele não muda, Ele é bom. Diga: meu Pai é bom. Isso, seu Pai é bom, amém? Ele não varia, não. Ele não amanhece um dia bom e no outro dia ele amanhece mais ou menos, não. Ele é bom em todo o tempo. Aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. No versículo 21. Gostaria que você tivesse bastante atenção nessa matéria e você considerasse como ela realmente é, a verdade da palavra de Deus na nossa vida hoje. E a Bíblia diz assim, eu tô lendo na versão King James atualizada. Um pouquinho diferente, mas é bem boa. Posso ler? Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, deixa eu marcar aqui o tempo antes, irmãos, senão eu passo da hora. Pronto, tudo certo. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ou a vossa vida, nessa versão que eu estou lendo, salvar a vossa vida. Do que eu quero falar hoje, nesse estudo? Eu não vou dar um título, talvez no final a gente dê um título, mas por enquanto não. Mas eu quero que fique bem marcado em seu coração o que nós vamos falar aqui. E uma das coisas que eu quero te dizer é que você pode fechar, preste bem atenção nisso, você pode fechar a porta para Satanás em sua vida, renovando a sua alma. Eu vou dizer outra vez. Quem deseja aqui fechar a porta na cara de Satanás, assim, ó. Satanás, bate em retirada. Daqui para lá, não avance.
Como é que a gente faz isso? Uma das formas e uma das ferramentas poderosas que o Senhor nos deu para fechar a porta na cara de Satanás é manter a nossa mente renovada. Aleluia. Por quê? Porque o inimigo, ele entra na tua mente, ele entra na tua alma através de pensamentos. A Joyce Meyer diz que, o campo de batalha é a mente. E que revelação tremenda aquela mulher trouxe para esse tempo, para a igreja do Senhor. A batalha, irmãos, ela não está fora, ela começa dentro de nós, ela começa na nossa mente. E se eu posso manter minha mente renovada, se eu posso manter a minha mente na palavra, eu posso. E eu tenho autoridade, eu tenho poder para fechar a porta na cara do diabo. Mas a verdade, ao contrário, também existe. Qual é a verdade ao contrário? Se eu não mantenho a minha mente renovada, se eu não decido exercitar a renovação da minha mente, o Satanás ele vai entrar todas as vezes que ele quiser. Porque ele já tem feito esse exercício toda a nossa vida. Mas agora em Deus a gente descobriu uma forma que ele entra. A gente descobriu a forma que ele nos afeta. E ele afeta a mim e a você através de pensamentos. E são pensamentos que muitas vezes você pensa que vem de você. São pensamentos que você pensa, nossa, eu estou pensando, isso veio de mim, isso é um pensamento meu. Não, muitos desses pensamentos, eles vêm de fora. A Bíblia chama esses pensamentos de dardos inflamados. Sabe, irmãos, eu sei que você talvez já tenha percebido isso, nesse processo de renovação da mente, em que você está assim, de repente, um pensamento pula na sua mente, do nada. Quem já teve essa experiência? Do nada, uma ideia, um pensamento, uma imagem, vem de repente na sua mente, uma imagem chega. E quando nós não renovamos a mente com a palavra de Deus, a gente vai pegar esse pensamento, essa imagem, essa informação que chegou e a gente vai ninar. Irmãos, e às vezes a gente está tão viciado em pensamento que é errado, dardo inflamado do maligno, a gente está tão viciado nisso, que às vezes a gente passa 2, 3 dias para se desvencilhar daquilo. Quando aquele pensamento está tão enrustido lá dentro da nossa mente, tão enrustido que a gente começa a se sentir mal, a gente começa a se sentir fraco, a gente começa a se sentir triste, a gente começa a se sentir abatido, é que a gente descobre, meu Deus, misericórdia, repreendo em nome de Jesus. Mas às vezes a gente vai fazer isso, sabe o quê? 2, 3 dias depois, uma semana depois. Mas sabe que você pode evitar que aquele pensamento crie raízes? Quem está entendendo aqui? No primeiro momento que ele chega. No primeiro momento que ele chega. Um exemplo básico. Você está na sua casa, de repente chega aquele pensamento. As coisas estão piorando. Está vendo como é que o mundo está? Vai piorar. Vai piorar. Não tem mais jeito. Não tem saída. O que será de mim? Sabe, irmãos, em vez de a gente fazer o que o apóstolo Tiago diz, receber com mansidão a palavra que em nós está sendo plantada, a palavra de Deus que está sendo enxertada, ao invés de nós pegarmos a palavra que salva a nossa alma, que salva a nossa vida, e repreender e ser efetivo com relação àquelas coisas que chegam na nossa mente. Sabe o que a gente faz? A gente não somente pensa, mas a gente reproduz e a gente vai falando, até que talvez um dia a gente descubra que aquilo ali é um dardo inflamado. Deixa eu te dizer uma coisa, todo pensamento que chega, avalia. Avalia, como é que eu vou avaliar? Avalia. Onde é que está escrito isso? Avalia. O que é que a palavra do Senhor diz a respeito disso? Isso é renovação da mente, irmãos. Quem estava aqui quinta-feira? Que culto poderoso. Que palavra poderosa. Se você não estava, você perdeu. A Karen ministrou aqui a respeito um pouco de renovação da mente. A forma de reagir com relação às notícias e pensamentos, irmãos. Porque não são apenas notícias. Às vezes a gente tem cadeias
de pensamentos repetitivos durante a vida toda. E muitas vezes a gente nem se apercebe que aquilo é um vício que nós trazemos. Isso está nos destruindo. Isso está nos corroendo por dentro. E isso está nos fazendo ter reações repetitivas e erradas, como quem não conhece o Senhor a vida inteira. Por isso que o apóstolo Tiago diz, precisamos salvar a nossa alma, irmãos. Salvar a nossa alma de quê? Dos pensamentos destrutivos. E quando a gente começa a salvar a nossa alma e reagir segundo a palavra, sabe o que é que vai acontecer? A nossa vida vai começar a ser diferente. A gente vai ter menos altos e baixos. Bem menos, até que esses altos e baixos, eles vão desaparecer da nossa vida. Nós seremos efetivos na obra do Senhor quando nós aprendermos a pensar o que Deus pensa. Opa, esse pensamento chegou, mas o que é que a palavra de Deus está dizendo? Eu estava vendo uma história antiga, né? Uma história antiga que talvez vocês já conheçam. Quem já conhece vai me perdoar, porque eu vou contar para quem não conhece. É a história do pernil cortado no meio. Quem conhece a história do pernil cortado no meio? Diz que uma mulher, ela fazia, sempre nas festas de fim de ano, ela ia fazer o pernil e ela cortava o pernil no meio. Ela assava a primeira parte, depois ela assava a segunda parte do pernil. Até que um dia, a filha dela, né, por tradição, que geralmente é a tradição da mãe, a filha pega, né, as tradições culinárias. A filha dela, depois que foi ter a casa dela, casou, foi ter a casa dela, aí foi fazer o pernil e cortou o pernil no meio. Quebrou o osso, fez o pernil cortado no meio. Até que ela pensou assim, oxe, esse oxe foi eu que disse, certo? Mas eu diria, oxe, né? Oxente, por que eu corto esse pernil no meio? Aí ela ligou para a mãe dela. Mãe, por que a senhora, quando vai fazer o pernil de fim de ano, a senhora corta o pernil no meio? Aí a mãe dela, não sei, minha filha, eu corto porque sua avó me ensinou assim. Aí ela ligou para a avó. Vó, por que a senhora corta o pernil no meio? Aí disse, minha filha, é porque na minha época o forno era pequenininho, não cabia o pernil todo. A gente cortava no meio, assava o primeiro pedaço, depois assava o outro. Aí a mãe fez a vida inteira o pernil cortado no meio, tendo um forno grande. E a filha já ia reproduzir até que ela perguntou, por quê? Quem está entendendo? Pelo Espírito de Deus. Há coisas que a gente vai recebendo, irmão, informações que a gente recebe, e a gente nem sabe por que a pessoa falou aquilo, e a gente vai reproduzindo, e a gente acha que está certo, irmãos, mas tem coisas que a gente tem que parar para perguntar, por quê? Por que esses pensamentos são recorrentes? Por que eu me submeto a certas coisas na minha vida? Por que essa área da minha vida sempre está voltando? Por que essas coisas estão se repetindo sempre na minha vida inteira? Irmãos, talvez você está cortando um pernil que não precisa cortar. Aleluia! Mas quando luz chega, informação chega. Jesus disse, se você conhece a verdade liberta você. Então tem coisas que a gente diz, Senhor, por quê? O Senhor diz, é por causa disso. A gente para de fazer o errado, a gente começa a fazer o certo, e a vida da gente vai ser muito mais produtiva, a gente vai trabalhar muito menos, a gente vai ser muito mais efetivo. Por quê? Porque luz chegou, irmãos. Aleluia! E tem áreas da nossa vida é assim, porque a vovó disse, a minha bisavó disse, minha Treta-avó falou assim, e eu estou fazendo assim, mas eu nem sei por que eu faço assim. Mas, irmãos, luz chega para nos libertar. Aleluia. E ele diz, acolha uma forma de nós começarmos a mudar a mente. Acolha, receba a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E salve esse caroço de feijão, que às vezes ele está contaminado com coisa que está errada, irmão. Quem está entendendo? Quando eu bato caroço de feijão aqui é mente. Mente com processos repetitivos que está nos levando para baixo. E a gente não para fazer. Epa! Não chore não, Bernardo. É a tia Fabi fazendo zoada. Ele está rindo agora. A gente precisa reagir, irmãos. Quem está entendendo? Reaja, crente. Reaja. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 26, versículo 3. Está escrito assim, quem está anotando, anota aí, talvez não dê tempo a gente abrir a Bíblia.
Mas está escrito lá assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito aqui tem, mas no original é cuja mente, propósito, é alicerçado em ti, porque deposita em ti toda confiança. Então, quando a gente está, irmãos, confiando em Deus e alicerçado na palavra dele, o que é que vai acontecer? Paz, irmãos. Paz é automático. Às vezes a gente fica pensando: Senhor, me dê paz, me dê paz. Deus está dizendo para você: eu vou te conservar em paz se você manter sua mente em mim. Você não precisa nem pedir, filho, porque o príncipe da paz habita em você. Você apenas precisa pensar meus pensamentos. Ter os meus pensamentos como os seus pensamentos. Os meus propósitos como os seus propósitos. E ter a minha palavra como verdade na sua vida. Irmãos, minha mente é muito ativa. Dá para perceber, né? Às vezes eu falo mais rápido. Eu falo tão rápido que às vezes o meu pensamento. Isso é bom? Às vezes não. Porque a quantidade de pensamento e de informação que chega na minha mente é muito rápida. E às vezes eu não tenho tempo de avaliar o que está chegando. Mas eu começo a perceber que se o meu dia, eu começo a não estar bem, alguma semente entrou sem eu perceber. Alguma semente errada ultrapassou a peneira da palavra e eu não percebi e entrou no meu coração. Se paz não está estabelecida, irmãos, é porque a palavra não existe lá. Deixa eu repetir isso para você. Se não existe paz em uma área da sua vida, é porque a palavra de Deus não está alicerçada lá. Porque quando a palavra de Deus está alicerçada naquela área, paz vai ser produzida. Deus vai te conservar em perfeita paz, aquele cuja mente está firme nele. Estão comigo? Então, escreva aí, uma das nossas maiores armas. Quem gosta aí de batalha espiritual, anota aí então. Uma das nossas maiores armas. Eita glória! Pega aí, valente de Deus. Uma das tuas maiores armas espirituais é manter a tua mente renovada. É o diabo colocando um pensamento e tu rebatendo com a palavra. É o diabo colocando um sentimento e tu rebatendo com a palavra. É o diabo colocando uma intenção, um desejo, uma vontade errada e tu rebatendo com a palavra, como Jesus fez. O que é que tu está fazendo? Tu está mantendo tua mente em perfeita paz. É o diabo dizendo: vai faltar na hora na tua cabeça, e tu rebatendo: vai sobrar, Satanás. E se tu falar de novo: Satanás, eu vou dar dízimo dobrado esse mês, cala a boca, senão eu vou começar a dar mais do que eu queria dar. Não vai mais para a igreja não, tu vai ficar doente lá. Cala a boca, Satanás, senão agora ao invés de eu ir para todo culto, eu vou inventar mais um culto para ir. É o diabo dizendo: fica com raiva de fulano, ó, fica com raiva de ciclano. Fico não, Satanás, eu vou andar em amor. E se tu falar de novo, vou comprar um presente bem caro para essa pessoa. O que é isso, irmãos? É manter a mente na palavra, é manter a mente em perfeita paz, é não vacilar. Fabiana, para que ter esse todo trabalho? Porque você vai ver que você vai começar a ter grandes vitórias. O seu nível espiritual, vai subir. Paulo diz: amadurecimento vai chegar. Quem quer ficar maduro, irmãos? Irmãos, eu não quero passar a minha vida inteira na igreja e descobrir, no final de tudo, na eternidade, descobrir que eu era neném. É muita vergonha ser velho fisicamente, mas ser neném espiritual. Você sabe que é possível? Você sabe que o crescimento espiritual não tem nada a ver com o crescimento físico? É possível uma criança, é possível o Vitor ser mais maduro do que uma pessoa que tem 50 anos de vida. O crescimento espiritual é totalmente independente do crescimento físico. Aleluia, irmãos. Como é que a gente cresce, Fabiana? A gente cresce renovando a mente. Não aceitando os sistemas de pensamentos de antes. Nem de Satanás. É uma arma que ele usa, irmãos. São dardos. Quem sabe o que é um dardo? Eu sei bem o que é isso porque eu era atleta.
1900. E uma das modalidades que eu competi era arremesso de dardo. São flechas, são uns canos grandes assim, de bambu, com uma ponta bem afiada, em que a gente arremessa. Quanto mais longe for, mais a pessoa ganha medalhas. Era uma das melhores modalidades que eu tinha, era essa, arremesso do dardo. Você vai, pontua e você vai e solta. E a Bíblia fala desses dardos que Satanás, ele não pode tocar a sua vida. Mas ele tem dardos. Por quê? É a longa distância. Ele trabalha a longa distância. Alô? E os dardos dele têm veneno na ponta. Tem fogo selvagem. E ele joga de longe. Aonde? Na tua mente. Só que quando esse fogo selvagem, ele entra e desce para o nosso coração, ele nos contamina. E às vezes nós levamos meses e dias para poder nos livrar daquilo. Mas nós podemos combater, porque a palavra de Deus diz que nós temos uma armadura, nós temos o escudo da fé. O que é que apaga os dardos, irmãos? O escudo da fé. Paulo diz em Efésios, com o escudo da fé nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Graças a Deus, irmãos. Na hora que chega aquela coisa que não é de você, aquela intenção, aquele propósito, aquele desejo, aquele pensamento, aquele sentimento que não é de Deus, irmão, sabe? Aquela coisa que tira a tua paz, aquela coisa que te tira do sério, aquela coisa que não te deixa bem. Levanta o escudo da fé, levanta a palavra de Deus e anula os dardos inflamados do maligno. Então, para nos manter na vitória do Senhor, nós precisamos usar a nossa autoridade em Cristo Jesus, reagindo a todo e qualquer investida do maligno. A Bíblia diz em Efésios 1, verso 19, eu acho que eu vou ler aqui, é mais rápido, por favor, Lari. Efésios 1. O pastor falou quinta-feira também sobre a carta aos Efésios, foi quem estava aqui, né? Foi poderosa aqui a ministração sobre a carta, uma das cartas mais profundas que Paulo escreveu. Consiste em muitas revelações a respeito de quem a igreja é. Então leia a carta de Paulo aos Efésios. E vamos ler um pedacinho dela aqui. No capítulo 1 ele diz, vamos ver o do 18, por favor, Karen, para entender melhor. Ele diz assim, eu oro ainda para que os olhos de vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Diga assim, eu tenho uma herança. Eu vou falar só um ponto da herança que você tem. Quem está animado para saber da herança? Só um ponto da herança. O nome de Jesus. O nome de Jesus, ele foi dado como herança à igreja. E esse nome, como a gente cantou aqui, é o nome mais poderoso do universo. Deixa eu lhe contar um testemunho de uma amiga minha lá em Mercedes. Ela disse que acordou, foi despertada, ela e o esposo, foi despertada à noite. Nesse dia, o filho dela estava dormindo no quarto com ela e com o marido. O filho já grande. Filho já de 18 anos. Porque eles estavam fazendo uma reforma na casa, o filho dormiu no quarto com eles. E eles foram despertados. Sabe quando você desperta de noite assim? Com um vulto. Do lado do filho, um vulto. Mas na verdade não era um vulto, era o menino balançando o braço, o rapaz. O pai achou estranho, acendeu a luz, se levantou. E o menino estava tendo uma convulsão. E aqueles pais pegaram aquele filho no braço, imagina o desespero, vendo o filho ter uma convulsão. E ela disse que na hora que ela viu aquela situação, sem ter para onde correr, porque nem hospital na cidade tem. Quando ela viu aquilo, ela me contando, ela disse que lembrou que ela aprendeu do poder do nome. Escute isso que você está ouvindo. Pode ser que hoje você não esteja dando muita importância, mas você vai precisar. Se hoje você não precisa, você vai precisar. Misericórdia, Fabiana, você
A gente vive num mundo decaído, meu filho. Um mundo que está debaixo de maldição. Precisamos estar prontos. Não é desesperar, não. Não, é saber que você tem uma arma na sua mão. Você tem uma herança dada por Deus, poderosa, chamada o nome de Jesus. Ela disse que lembrou disso, ela lembrou na hora. Ela disse que o marido pegou o rapaz por trás e ela disse o nome dele, que eu não preciso dizer. Mas disse, volte em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que você volte agora em nome de Jesus. E ela disse várias vezes, em nome de Jesus. E o rapaz foi voltando. E o rapaz despertou e falou, mãe, por que a senhora está dizendo o nome de Jesus? Ele levantou, comeu, foi dormir. Naquela noite ali o marido não dormiu mais. Disse que depois de tudo isso, sentou na mesa da cozinha e chorou. Chorou por causa do choque. Mas o menino foi dormir. No outro dia foi no médico. Sabe o que o médico disse? Quer saber o que foi que o médico disse? A médica dele disse assim, se ele tivesse tido... Quem tem isso à noite, quem tem esse tipo de convulsão à noite, quando alguém vê, tem que levar às pressas para o hospital para ele ser despertado, tomar algumas medicações na veia e ser despertado. Quando ninguém vê, amanhece morto. E o menino despertou sem medicação, porque só medicação volta, irmãos. Tem que dar várias coisas na veia que ela me falou lá. E eu chorava, ela contando, eu chorava. Eu disse, teu filho hoje podia estar enterrado. Podia ter havido luto nessa casa, choro, um caixão na casa. Mas porque tu conhecia o que esse nome representa, teu filho está vivo, está bom, está saudável. Só ficou o testemunho e a lembrança. Porque, irmãos, foi o Senhor que despertou eles. Aquele menino nem ia dormir com eles naquela noite, nem ia dormir, que é rapaz não quer dormir com pai e mãe. Mas no frigir dos ovos lá, negócio da reforma, eles, eu vou dormir aqui. Olha como Deus se antecipa para nos guardar. Eu só chorava ela contando. Eu sabia que ele podia estar morto hoje. Mas nós temos um nome, irmãos, a gente precisa saber considerar o que a palavra de Deus diz e parar de ser vítima. E parar de ficar só aguentando, é isso mesmo. Irmãos, toda boa dádiva e de bom dom perfeito vem de Deus. Embora estejamos num mundo decaído, onde há morte, há Covid, há tudo que não presta, Ele nos deu armas. E nós não precisamos estar, irmãos, decaídos no nosso semblante, precisando a cada dia o Senhor nos lembrar quem nós somos. Nós precisamos ter isso na ponta da nossa língua, quem nós somos em Deus, porque o dia mal chega e a gente precisa estar pronto. Não dá tempo de se preparar de última hora. Você sabia que na hora que você vê um filho tendo uma convulsão, ou um filho tem um ataque cardíaco, eu vou falar filho para mexer com você, mas pode ser um pai ou uma mãe, ou você. Você tem que saber quem você é, você tem que saber quem é seu inimigo, você tem que saber a arma que você tem. Você não pode desesperar e achar que é natural. Não é natural, é espiritual, e a gente precisa reagir. Agora, para isso a gente precisa ter a mente renovada, saber o que Deus diz e saber o que não vem de Deus. Porque numa hora dessa ela podia ter pensado assim, é isso mesmo, fazer o quê? Não tem hospital na cidade, corre para Cascavel. Não dá tempo, irmãos. É questão de minutos. Quem está tendo uma convulsão dessa, é questão de minutos. Não dá tempo de correr e viajar 1h30. Não dá tempo, tem coisa que não dá tempo. Queridos, há coisas na tua vida que não dá mais tempo você ficar guardando aquilo. Você tem que dizer, eu não aceito mais, em nome do Senhor Jesus. Para em nome de Jesus. Para em nome de Jesus. Quem está comigo? Eu estou ainda, em que versículo eu parei? Eu não parei no 21 já? Não, né? Aí no 19 ele diz, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos. Você crê? Pois há uma grandeza dentro de você. Há uma grandeza, um poder muito grande que você ainda não experimentou, nem eu.
conforme a atuação da sua potentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Esse mesmo poder que tirou Jesus da morte e o ressuscitou e o colocou muito acima de toda potestade, autoridade, poder, domínio, todo o nome, irmãos, que se possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas também na que há de vir. Qualquer nome que pode ser pronunciado. Qual é o nome? É Covid, é convulsão, é tristeza, é medo. Qualquer nome, esse nome de Jesus, ele foi colocado o quê? Acima. Isso está dizendo que ele está com autoridade sobre tudo que está para baixo. Então, quando você diz assim, em nome de Jesus, a autoridade suprema e soberana está nesse nome. Então, o resto tem que dobrar o joelho. A Covid tem que dobrar o joelho, meu amigo. O medo vai ter que dobrar o joelho. A convulsão tem que dobrar o joelho, porque é um nome acima disso. Vocês estão comigo? E a Bíblia diz que esse mesmo poder foi colocado em você que crê. Foi colocado em mim que creio. Ah, Fabiana, isso é exagero. Então, se você acha que a Bíblia é exagero, você tem que ir ser outra coisa. Você pode ser espírita, você pode ir para o budismo. Tem várias opções, mas cristianismo é isso aqui que eu estou te apresentando, é a Bíblia. É muito forte isso. É forte, Brasil. É forte, Brasil, ver um filho morrendo, com as pupilas dilatadas e se tremendo, e você dizer, volta, e ele voltar. Isso é muito forte. Isso é o poder do nome de Jesus. E é esse evangelho que eu quero, irmãos. Eu não quero evangelho moia boca, não. Eu quero o evangelho que muda vida. É um evangelho que mesmo que eu esteja cercada por um exército, eu posso ter confiança. É um evangelho que mesmo que eu esteja cercada de inimigos, que Satanás se materialize, fazendo careta, é o evangelho de Cristo, diz que eu não temerei. Aleluia, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o evangelho do Mestre. Foi esse evangelho que Jesus veio trazer, e ele diz, a palavra de Deus diz que Jesus é a expressa imagem de Deus. Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus é exatamente quem Deus é. Jesus faz exatamente o que Deus faz. Jesus pensa o que Deus pensa. Você esteja talvez pensando, mas em Moisés não foi assim. Mas a palavra de Deus diz, lá no Monte da Transfiguração, a voz de Deus disse, esse é meu filho amado, a ele ouvi. É a era de ouvir o Cristo, irmãos. Não é mais a era de você estar ouvindo Moisés. Moisés passou, foi bom demais. Mas é a hora de você ouvir o Cristo. No Monte da Transfiguração apareceu sim os profetas. Apareceu, Elias representando os profetas. Apareceu Moisés representando a lei. Mas a voz de Deus disse, meu filho amado, é a ele que você vai ouvir. E Jesus é a expressa imagem de Deus, irmãos. Tudo que Jesus fez é a aprovação divina na terra. Jesus nunca deixou de curar uma pessoa. Jesus nunca deixou de libertar uma pessoa. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 38, que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e desfazendo as obras do diabo. Irmão, eu não quero saber de obra do diabo na minha vida não, meu irmão. Não quero não, porque ele já operou demais. Na minha família passada e um certo ponto da minha vida. Enquanto luz não chegava. Mas quando luz chega, irmãos, eu não quero saber de obra do diabo não. Eu não quero conversa com o diabo não, irmãos. E eu te aconselho, não queira conversa com ele não. Não fique conversando com ele não, viu? Professora, você está dizendo que eu converso com o diabo. Às vezes conversa quando ele diz, você vai pegar a Covid. E você fica, é mesmo, eu acho que eu vou pegar. Você está conversando com ele. Eu estou com impressão que eu vou morrer cedo. Sabe o que é que você está fazendo? Você está batendo um papo com Satanás. Mas com ele não se bate papo não, querido. Com ele você diz em nome de Jesus, arreda, porque eu não tenho negócio contigo não, diabo. Você já bagunçou a minha vida demais. Daqui em diante agora Jesus é Senhor. Aleluia.
Oh, aleluia, é nesse Cristo que eu creio. É Ele que me desperta, é Ele que me levanta, é Ele que me sustenta todos os dias, irmãos. E essa força que eu tenho vem dEle. Ele é a minha força. Se Deus é a tua força, tu é forte. Porque tem quem fala, Deus é a minha força, e vive capenga, Ele não é a tua força, porque a Bíblia diz que aqueles que conhecem o seu Deus, eles se tornam fortes. Aleluia. Estou com raiva do diabo, irmãos. Ele é o manipulador dos sistemas mundiais, irmãos. Muita gente sofrendo, muita gente desempregada. Muita gente entubada, muita gente no caixão, irmãos. E não é Deus que está fazendo isso. Mas Deus está fazendo isso para ensinar. Me diga o que é que um defunto no caixão ensina a alguém, irmãos. Me diga o que é que tem um marido enterrado, morto. Um filho, uma esposa, um pai, uma mãe. O que é que ensina, irmãos? Ensina tristeza. Eu nunca vi Deus ser glorificado com a morte de ninguém. Eu vejo Deus ser glorificado com a cura. Deus é glorificado, irmãos, quando uma pessoa, ela pega a doença, mas ela crê na palavra, ela é curada. Deus é glorificado. Para com isso, a religião fica falando, Deus vai ser glorificado nessa situação. Fulano morreu, todo mundo morreu, tu está aí na miséria, tudo fechado, tu não tem mais nada, tu não tem dinheiro para pagar tuas contas, Deus tem que estar sendo glorificado. Tá não, querido, Deus não está sendo glorificado, não. O diabo está sendo glorificado. Vamos renovar nossa mente com a palavra. O Tiago diz... Receba com mansidão a palavra e salve a sua alma. Aleluia. Renovação da mente, irmãos. Vai te manter forte. Renovação da mente vai te manter blindado. Porque aqui, está o problema. Os vícios mentais. Vamos prosseguir. Colossenses 2,14. Deixa eu ver o tempo que eu ainda tenho. Meu Deus. Eita, dá tempo ainda. Colossenses capítulo 2, verso 14. Quem está em Cristo aqui? Aceita não, irmão. Aceita não, essa informação não. Sabe? Eu estou falando de Covid e essas coisas que estão, perturbando as pessoas. Mas sim, tem outras coisas. Tem outras informações que vêm. Sabe, meu casamento não dá mais certo. Acho que eu vou divorciar. Acho que para nós não tem mais jeito. Acho que para meu filho, minha filha não tem mais jeito. Nessa situação não tem jeito. Irmãos, o que é que a Bíblia diz a respeito dessa situação? A Bíblia diz diferente. Então fique com o que a Bíblia diz. Independente do que você está sentindo ou pensando. Porque pensamento e sentimento passa, mas a palavra de Deus, Jesus diz que não passará. Não passará, irmãos. Então fique firme assim, Bota a palavra sobre você. Vamos dizer que esse caderno aqui é a palavra. Vou fazer uma analogia. Faça assim, Estou sobre a palavra. Sabe o que é isso? É uma estrutura inabalável. Você vai ser vencedor em todas as coisas. Você vai superar, vencer e avançar em todas as coisas. Porque quem está sobre a palavra está debaixo de um fundamento que não será abalado por demônio nenhum. A palavra de Deus é a verdade e é nela que nós nos firmamos. Então, eu falei para você abrir Colossenses, Olha, verso 14 diz assim. Falando de Jesus, ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Verso 15. E despojando. Essa palavra despojar fala sobre destituir. É como se Jesus tivesse... É como se a autoridade que Satanás tinha sobre mim, sobre você, fosse uma roupa e Jesus arrancou a roupa. Arrancou aquela capa, aquela roupa de Satanás. Destituiu, arrancou, tirou. Ele destituiu os poderes malignos e fez deles um espetáculo público. E triunfou sobre todos, irmãos. Todos. Pode ser potestade, domínio, governo, principado, todas as hierarquias espirituais. Jesus despojou todas. E ainda a Bíblia diz que ele fez dele um espetáculo.
Por que um espetáculo? Isso era um costume da antiguidade, onde quando um rei, ele vencia a batalha sobre outro reino, outra nação, o que eles faziam? Eles pegavam o rei que perdeu, a nação que ganhou, pegavam o rei daquela cidade, daquele país. Estão entendendo? É como se, por exemplo, de repente, vou contextualizar, deixar contemporâneo. É como se de repente houvesse uma guerra contra Maringá e Curitiba. Não, vamos botar uma cidade bem pequenininha. Vamos colocar, como é aquela que é ali? Sarandi e Curitiba. Isso, era isso mesmo que eu queria. Sarandi e Curitiba. A gente era Sarandi. Não tinha jeito. A gente ia perder. Mas, o que é que aconteceu? Jesus, ele tomou o nosso lugar na batalha. E ele despojou, vamos dizer que ele despojou Curitiba. E não somente isso, vocês estão entendendo? Ele pega o prefeito de Curitiba, coloca em cima de um cavalo, arranca a capa de rei, arranca a coroa de rei, né, de prefeito de rei, vocês estão entendendo? E faz um passeio público nas ruas de Sarandi. E todo o povo, vocês já viram isso nos filmes? O rei lá, o rei em cima de um cavalo, ele se tornou um espetáculo público. Ele foi despojado da autoridade. Foi isso que Jesus fez por nós. Nós éramos pequenos, fracos, insignificantes, pecadores. Não tinha jeito para nós. Mas Jesus foi lá, venceu Satanás em nosso lugar. Venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado. E ele pegou aquela vitória e deu para nós, mesmo pequenos. E não somente isso, ele despojou espiritualmente esses demônios, irmãos. Então ele está dizendo, contra você que é filho, contra você que é filha, Satanás não tem poder. Agora, o mundo, ele tem poder no mundo. Porque essa proteção, queridos, é dada como herança a quem é filho. Nós recebemos o nome por herança, porque nós recebemos da parte do Senhor a herança do nome de Jesus. Nós recebemos também porque somos filhos. Se somos filhos, nós somos herdeiros. Nós recebemos também porque fomos batizados nele. Ou seja, você está nele. Você e Jesus são um. Por isso que você tem também essa autoridade. E você também tem, porque foi delegado quando Jesus disse, ide em meu nome. 4 motivos importantes, 4 colunas importantes que provam que mesmo você, pequeno, mesmo que você se pareça insignificante, você tem o poder do nome. Irmãos, qualquer criança, o Gabriel estava aqui agora há pouco, né? Se o Gabriel entender a autoridade que ele tem no nome, o Gabriel, ele pode expulsar demônio. É o menor daqui do culto hoje. A Eloá, nem tanto que ela não tem entendimento de ensino. Mas se o Gabriel, ele foi ensinado, eu já vi crianças, irmãos, que não dormiam à noite com pesadelo. Eu já ouvi testemunho, criança que não dormia com pesadelo, criança que tinha sonho ruim, criança que vê coisas de noite, e essa criança foi ensinada na igreja de criança, e essa criança começou a repreender, e os demônios saíram, porque não importa o tamanho da pessoa, o que importa é o que está por trás do nome que aquela criança está falando. Vocês estão comigo? O Vitor, o Rian, qualquer criança pode repreender um espírito maligno. Mas irmã, não, tem que ser pastor, irmão. Tem que pregar a palavra, tem que ser adulto. Não, você tem que saber o que Jesus deixou para você. E você tem que ser filho de Deus. Se você é filho de Deus, e você sabe quem é seu inimigo, e você sabe o que é que você tem direito, pode ser quem for. Mas não fez rema. Mas eu só tenho 1 mês de crente. Não tem importância. Você tem que ter consciência da arma. E mesmo uma criança, ela pode botar o dedo e dizer, demônio, sai do meu quarto agora. Demônio, espírito de medo, sai do meu quarto agora. Espírito de suicídio,
A criança precisa ser ensinada, irmãos. Às vezes as pessoas ficam achando, igreja de criança, trabalho com criança. É só um cansaço. Não tem muita importância. Você está pensando que criança não é oprimida? Eu fui uma criança oprimida, irmãos. Todas as noites eu tinha pesadelo. Todas as noites eu via demônios. Todas as noites. Através de sonhos. Através de visão aberta. Tinha noite que eu não dormia. E minha mãe me acordava. O que foi eu? E eu acordava, eu gritando. Porque via coisas em sonho. Mas eu não conhecia. Que tinha um nome que estava acima de tudo isso. E que eu podia usar. Eu não sabia o que acontecia. Minha mãe fazia um incenso. Acendia um incenso em casa. Aquela fumaça deixava todo mundo fedorento. E o demônio permanecia. Dava um banho de arruda. Levava para a rezadeira com um negócio assim em mim. Sempre, toda semana eu estava na rezadeira. Que sabe o que é rezadeira aqui, irmão? Pronto. Benzedeira aqui. Aí a mulher assim, aí quando terminava o galho, estava assim, ó, os galhos. Ela dizia, essa menina o povo tem muito olhado nela. Não resolveu, irmãos. Até que minha mãe começou a ouvir uma música que dizia, eu não vou cantar, eu vou cantar. Vou cantar. Será que vocês conhecem aquela música? Qual o nome que você costuma chamar? Quem conhece? Quando as lágrimas inundam seu olhar. Não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão. Sabe que música é? Me ajude. Tu não sabe, não? Quem é que sabe? Tu sabe, vaza. Meu Deus, diz assim, ó. Não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão, não é Jó, não é José, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. O nome é Jesus. Minha mãe entendeu isso, irmão. Jogou todos os ídolos fora. E o nome de Jesus botou para fora todos aqueles demônios. É o nome de Jesus que livra, que sara, que tira aquela atmosfera pesada da casa, sabe? Aquela nuvem negra que às vezes fica dentro da casa, aquela falta de sentido na vida, aquela vontade de chutar o pau da barraca, aquela vontade de nada. É o nome de Jesus que precisa ser proclamado dentro da sua casa. Em nome de Jesus, demônios! Eu não estou te vendo, mas sai dessa casa agora, porque aqui não tem lugar para você, aqui mora um gente de aliança. Aqui estão as aliançados do Senhor. Bate em retirada agora, estou falando com você, demônio, sai. E você vai ver que vai sair. Quem já teve experiência assim de expulsar demônio na sua casa? Não é bom? Não é gostoso? Jesus fez isso, estou terminando. Filipenses 2, de 9 a 10, diz assim, ó. Oh, aleluia, eu amo Jesus Cristo. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, que são os demônios, os anjos, tudo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é um nome, irmãos, é um nome, ó. Está entendendo? Tenha medo de usar, não. Sabe, o diabo vai colocar na sua mente assim, aí você não vai usar o nome, não vai funcionar. Vai funcionar. Porque sou filho, porque fui comissionado, porque sou herdeiro. E qual é o outro ponto que eu disse? E porque recebi como herança. Vai funcionar sim, vai funcionar. Amém? A Bíblia diz, 1 Pedro 5,8, diz assim, sede sóbrios, sede sensatos, tem versão que diz sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda em derredor como um leão rugindo, à procura de quem possa devorar. Resistir-lhe firme na fé. Então, ele é nosso inimigo. Ele está em derredor, porque ao nosso redor estão os anjos. Então tem os anjos em redor. Lá depois dos anjos está ele, feito um leão, tentando devorar quem ele pode. Isso diz de que ele não pode todo mundo.
Só quem ele pode. Não é todos, é quem ele pode. Mas você é filho de Deus. E ele não pode tocar você. Se você estiver firme na palavra de Deus, ele não pode destruir sua vida. Ele não pode embaraçar teu caminho, destruir a tua família, destruir os teus negócios. Você tem que ter essa consciência. Então, eu não posso demorar muito, já está muito tarde. Mas quando ele diz ser de sóbrios, ele está dizendo que você deve ser uma pessoa moderada, uma pessoa que anda em domínio próprio. E vigilante, ou seja, você deve ser uma pessoa que está sempre alerta. Então, irmãos, desculpe a expressão, mas é a melhor forma que eu posso dizer, né, de uma forma engraçada, mas que você vai entender, é dizer assim, às vezes a gente anda abestalhado espiritualmente, não é? Quem sabe o que é abestalhado? É alerdado, alesado. Espiritualmente alesado. A gente não está discernindo quem está trabalhando. A gente não está discernindo quem é que está falando no ouvido. A gente não está discernindo de onde é que vem aqueles pensamentos. A gente não está discernindo de onde vem aquela coisa repetitiva todas as vezes. Então a gente tem que ser o quê? Sóbrio, vigilante, ou seja, atento. A gente não está abestalhado. A gente não está alesado. A gente está o quê? Ligado espiritualmente. As nossas antenas espirituais estão o quê? Estão ligadas. Então, se você está ligado, na hora que você percebe o agir dele, você não vai deixar se envolver com os pensamentos e as coisas dele, não. Falei, para Satanás, espera aí. Não. Não vou cair na sua mais uma vez, não. Eu tenho caído na sua todas as vezes, repetidamente. Mas agora, eu estou sabendo quem é que está agindo. Eu estou ligado aqui. Pode parar. Eu vou andar na palavra. Então, olha, para encerrar de verdade, a autoridade que tem no nome de Jesus, para que você entenda melhor, a autoridade do nome é a autoridade da pessoa, tá? Então, a pessoa que está por trás do nome define o tipo de autoridade. Por exemplo, como é o nome do prefeito, né? Ulisses Maia foi reeleito, né? Então, o nome dele e o sobrenome dele, eu estou dando um exemplo, estou falando de política não, tá, gente? Estou dando um exemplo que me veio assim mais fácil. O nome dele define a esfera de autoridade que ele tem. Qual é a esfera de autoridade de um prefeito? A esfera é toda a cidade. Ele tem o poder e a autoridade de fechar, de abrir. Ele tem a autoridade de mandar, de desmandar. Por quê? Foi concedida para ele essa autoridade por causa de quê? Por causa do cargo. Quem pôs ele lá nesse cargo? O povo. E o povo deu o que para ele? A autoridade. Agora, como ele está no cargo, a esfera de atuação dele aumenta. E ele não é mais uma pessoa comum. Ele é uma pessoa de autoridade. Por quê? Por causa do nome que representa. Que nome é? O cargo de prefeito. Dá para ele isso. E ninguém pode fazer nada, nem dizer nada, porque ele é uma autoridade. Entenda que quando Jesus lhe deu o nome dele, ele lhe conferiu uma esfera de atuação. Acorda, Abner. Ele deu uma esfera de atuação. No mundo dos homens? Não. No mundo dos espíritos. Estão comigo? Então, por exemplo, vamos dizer que Abner está no quarto dele, de noite, e de repente quer vir uma tristeza. Nada não. Quer vir uma tristeza. O que é que Abner vai fazer? Se não é uma tristeza natural, se é uma coisa que não tem sentido nenhum, o que é que ele vai fazer? Ele vai usar o poder de um nome que tem autoridade em todo o reino do Espírito. Certa vez um amigo nosso lá de Goiânia, um casal amigo nosso, principalmente o esposo, ele tem visão aberta. E ele uma vez estava contando para mim, porque nessa época eu estava lá em Goiânia e Sérgio não, e eu estava na casa dele com a esposa dele, o filho e ele contando algumas das experiências. E ele contando uma experiência que ele teve de um lugar espiritual que o Senhor deixou que ele visse. E esse lugar era muito cheio de dedé. E ele conta que o Senhor fez ele passar pelo meio.
E ele disse que quando passava pelo meio, aquelas coisas queriam tragar ele. Tinha tanta raiva dele, tinha ódio dele, tentando tragar. E nessa visão o Senhor falou para ele assim: diga meu nome. E ele disse que ao invés agora de passar com medo, ele disse Jesus. Ele conta que é interessante, eu não sei contar como ele contou. Mas ele disse que caminhando, quando ele dizia Jesus, ele disse que as paredes, haviam vários buracos onde saíam essas coisas, nas paredes altas, como se fossem prédios, entende? Cavernas, entende? E ele disse que quando ele disse Jesus, e ele conseguia ir passando, Jesus, disse que aquelas coisas, por onde ele passava, aquelas coisas iam caindo e tremendo no chão, caindo e tremendo no chão. Em todos os lugares onde ele estava, quando ele dizia Jesus, tudo se submetia, tudo caía, tudo ficava batendo no chão. Irmãos, eu creio piamente nisso. Porque a gente não consegue ver o outro lado, o invisível. Mas quando você pronuncia dentro da sua casa, com consciência, Jesus é o Senhor. Jesus reina aqui, eu invoco o nome do Senhor neste lugar. Sabe, irmãos, tudo que é ruim vai caindo, vai batendo no chão. Porque o joelhinho vai ter que se dobrar. Aleluia. Então é assim que os jovens devem agir. Porque é uma época onde os jovens têm sido muito seduzidos por pensamentos de suicídio. Ó jovens, se vier esse tipo de pensamento na mente de vocês, imediatamente fala, em nome de Jesus, eu cancelo isso. De autodestruição. Em nome de Jesus, Satanás. É você que está falando, não sou eu. Fora do meu quarto, em nome de Jesus Cristo. Amém? Precisamos ensinar isso para os filhos. Eu estou encerrando. Então, o nome define a pessoa. O nome dá direito, o direito que a pessoa tem. Por exemplo, se você for uma pessoa bem rica, vamos dizer que você é uma pessoa milionária. Alguém quer ser? Pronto, ali. Se a pessoa, vamos dizer que Ana Cláudia ficou milionária. Ô, glória. Aí ela faz uma procuração. Ela faz uma procuração no cartório. E ela coloca, vamos dizer quem aqui, deixa eu ver. Karen levantou a mão. Ela levantou a mão primeiro, tá, gente? Ela põe, Karen é minha representante legal. Em todo o território nacional. Essa procuração é válida e assinada por mim. O que é que acontece com Karen? Ela passa a ter plenos poderes em tudo que Ana Cláudia tem. Por quê? Foi dada uma procuração. O nome de Jesus é como uma procuração, meu irmão. Jesus é milionário, é riquíssimo, é poderosíssimo. Ele passou uma procuração. Ele disse, vai meu nome. Então o nome dele representa quem? Ele. Em todo o território mundial e espiritual, você tem uma procuração na sua mão que lhe garante plenos poderes dado por Jesus Cristo. O valor do nome não está atribuído, o valor do nome está atribuído à pessoa que ele representa. Então quem é o poderoso? Quem é a poderosa? É Jesus. Mas ele fez o quê? Ele deu para você. Então você tem aquilo que a pessoa tem. Todo nome representa a pessoa, gente. Se eu falar o nome aqui, Tirza, você já lembra de quem? Dela. Se eu falar Tati, você lembra dela. Se eu falar o nome aqui, Vitor, você lembra dele. Por quê? O nome lhe traz a imagem da pessoa. Representa a pessoa. Quando você fala assim dentro da sua casa, Jesus Cristo, com consciência, a pessoa dele está ali estabelecida e representada. Não é só uma sonoridade, é a pessoa que está sendo representada. Vocês estão entendendo? Quando o Karen chega com a procuração da Ana, em qualquer cartório, em qualquer banco, e fala, eu vim sacar aqui 500 mil. A Ana não vai estar lá, mas a procuração está dizendo, Ana está sendo representada. Porque o nome dela está aqui e ela deu plenos poderes à Karen. Então, a procuração é Ana no banco. Então, o banco vai liberar tudo para Karen. Por quê? Porque o nome representa a pessoa. Quem está entendendo?
Ah, Fabiana, isso não é importante, isso é coisa jurídica. A Bíblia, irmãos, é um testamento, viu? Quem já se apercebeu que a Bíblia é Novo e Velho Testamento? E que tem até advogado e juiz na Bíblia. É lei, irmãos. É direitos. Se você conhece o direito institucional como brasileiro, você fica cheio de si. Ah, eu quero meus direitos, não é assim? E às vezes com a Bíblia você não sabe que tem direito. Que tal você falar, diabo, eu quero meus direitos? Que conversa é essa que você vai vir aqui bagunçar? Vai não. Eu tenho direito. Na Constituição, no testamento dado por Deus, Jesus é meu advogado e Deus é meu juiz. Você é o acusador, eu sou o réu, mas o juiz é meu pai. Aleluia. E o advogado é meu irmão. E as minhas dívidas, as minhas contas e os meus erros, meu irmão pagou por mim. Eu sou inocente e agora sou a justiça de Deus. É assim, irmãos. É direito, é Bíblia. O direito dos homens veio da Bíblia, da lei de Moisés. Você sabia? É inspirado na Bíblia os direitos. Vamos lá, estou terminando, né? Você finge que eu estou terminando e eu finge que estou terminando. É porque é um assunto tão bom, né? Porque eu estou pregando, mas recebendo também. Então, o nome, gente, às vezes as pessoas... Eu queria muito falar isso, às vezes a pessoa fica pensando assim... Ah, Fabiana, mas o nome de Jesus não era Jesus. Quem já ouviu isso? O nome de Jesus não era Jesus. O nome de Jesus é Yeshua. Ou o nome de Jesus era Josué. O nome de... Gente, a questão não é o som. Vocês estão entendendo? Às vezes o inimigo vem travando a gente com essas coisas, essas picuinhas, essas besteirinhas, e travando a gente. Irmão, não importa se você diz Yeshua, Jesus... Jesus, não importa a língua que é pronunciada, porque o que importa é a pessoa por trás do nome. E a fé que você tem no nome. Porque na época de Jesus, que o nome de Jesus é Josué, né? Na verdade o nome dele é Josué, que foi traduzido como Yeshua ou Jesus. E Jesus é que língua? É grego. Jesus, aí Yeshua vem do... Yeshua é do hebraico, aí Jesus é do grego. Aí foi traduzido Josué. Quantos Josué já teve, gente? Inclusive Josué é um protótipo, hein? Quase. Josué é um precursor, é uma tipologia de Jesus. Josué é um libertador, amém? Então, irmão, o nome de Jesus era um nome comum daquela época. Mas a questão não é a pronúncia, não é o som, gente. É a pessoa, é a sua fé no nome. Porque se você diz o nome de qualquer jeito, por exemplo, você fica, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu vou ali, em nome de Jesus eu vou no banheiro, em nome de Jesus, você está usando em vão. Qual era um dos mandamentos na velha aliança? Não use o nome do teu Deus em vão. Não é que não podia falar, gente. É porque Israel sempre levava as coisas para o extremo e caía em religiosidade. Deus não queria que o Israel parasse de falar o seu nome. Mas porque Deus diz, não diga meu nome em vão. Ou seja, não fique falando meu nome por qualquer coisa. Não diga meu nome com besteira. Você tem que falar com consciência. Quando você fala, fale com consciência. Não fique dizendo em vão. Porque se você disser em vão, vai perder a sua consciência de poder no nome. Aí o que é que Israel fez? Parou de falar. Aí se perdeu a pronúncia. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente quer cair em extremo, irmãos. Não é que a gente tem que falar na língua original. É que a gente tem que parar de falar em vão. E quando falar com fé e com consciência. Agora, você pode dizer Jesus, você pode dizer Yeshua do jeito que você quiser. Só diga com consciência. Isso não quer dizer que Jesus não tem poder. Porque o poder não está no som. Senão aí seria misticismo religioso. O poder está na pessoa de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, eu vou dar os versículos, mas não vou ler, senão eu vou passar demais do tempo. Em Mateus 28, 18, quem está anotando, Mateus 28, 18, está falando sobre Jesus dando autoridade para você usar o nome dele. Mateus 16, de 18 a 19, também. Marcos 16, de 17 a 18.
João 16, de 23 a 24. Todos esses versículos, Jesus está dando autoridade de você usar o nome dele quando você está sendo atormentado pelo diabo, ou você está sendo afrontado, melhor dizendo, afrontado. E em Atos, capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 16, você vai ver a história de pessoas, de um grupo de irmãos, de sacerdotes, que estavam expulsando demônios sem ter fé no nome. O que aconteceu? Expulsar demônios sem ter fé no nome. Porque, irmãos, tem que ter a fé no nome, porque se você não tem fé no nome, não vai adiantar de nada. E esse grupo de judeus, né, os filhos de Seva, eles começaram a expulsar demônio assim, tipo assim, ó, em nome de Jesus é a quem Paulo prega. Como assim? Quem tem autoridade não fala assim, em nome de Jesus a quem Paulo prega, saia. Você não pode expulsar um demônio e dizer, ó, em nome de Jesus a quem o pastor prega. Não, irmão, em nome de Jesus Cristo a quem eu sirvo, meu Senhor. Então, por causa da falta de fé no nome, a Bíblia conta que os demônios deram uma surra nesses sacerdotes, os filhos de Seva, tá bom? Então, anota aí Atos 19, 13 a 16. Declara comigo assim, eu tenho fé no nome de Jesus. Eu vou usar o nome de Jesus contra o inimigo. Eu não vou aceitar as sugestões, os enganos, as mentiras, os sentimentos e os desejos que não vêm de Deus. Eu vou me levantar contra isso na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém. É isso, pessoal, pastor.